Então tá. Então, gente, hoje a gente vai apresentar o grupo de pesquisa de hidrologia de grande escala, que fica ali no IPH, no Instituto de Pesquisas Hidráulicas. Então, para a apresentação, o nosso time de apresentação conta comigo. Eu sou a Rafaela, eu faço engenharia hídrica ali no IPH. Eu tenho 22 anos, eu estou mais ou menos no 5º semestre. Atualmente, eu sou bolsista de iniciação científica no HGE e trabalho no desenvolvimento de geoferramentas. A gente tem o Pedro aqui hoje também apresentando. Oi, boa tarde. Bom, a Rafaela me apresentou, sou Pedro, tenho 23 anos, sou bolsista também de iniciação científica no HGE e estou no 10º semestre da graduação de engenharia civil. Aqui na apresentação também nós temos alguns professores, nós temos 3 dos 4 professores do grupo de pesquisa, o professor Fernando Fã, o professor Rodrigo Paiva e o professor Anderson. Se alguém também quiser se apresentar, tranquilo. Bom, pessoal, aqui é o professor Fernando Fã e eu vou estar acompanhando aqui a apresentação e tirando dúvidas ao final dela depois. Então, é um prazer aí. Obrigado pelo que veio. Prazer, gente. Eu sou o professor Rodrigo Paiva. Também estou à disposição aí para conversar sobre o grupo de pesquisa de hidrologia de grande escala. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Anderson, eu sou professor também no grupo de pesquisa, né, do HGE, né, eu estou acompanhando aqui e qualquer coisa que vocês precisarem eu posso colaborar também. Show! Então, na nossa apresentação, a gente vai falar sobre alguns temas que são rotineiros dentro das pesquisas que a gente realiza dentro do grupo de pesquisa. Então, a nossa equipe. Como já foram apresentados, nós temos 4 professores. 3 deles estão aqui, o Anderson, o Fernando e o Rodrigo. Temos também o professor Walter. Atualmente, a equipe conta com 22 doutorandos, 6 mestrandos, 7 graduandos, entre eles eu e o Pedro, e 26 pesquisadores associados, que são pesquisadores que já passaram pelo grupo de pesquisa. Então, falando um pouquinho sobre hidrologia e fazendo uma contextualização. A hidrologia, ela é a ciência dos processos físicos que envolvem a água na atmosfera terrestre. Aqui à direita, a gente tem uma figura onde é apresentada o ciclo hidrológico da água. Então, ele começa pela precipitação. A partir da precipitação, a vegetação e os corpos hídricos, eles recebem água. Através do sol, ocorre a transpiração, e a evapotranspiração, que é a perda de água dos corpos hídricos. A partir disso, ocorre a condensação, a formação de nuvens e, posteriormente, a precipitação novamente. E existem alguns temas abordados dentro da hidrologia, temas muito importantes, que são, entre eles, distribuição espacial e temporal da chuva, ou seja, saber quando chove e por que motivo chove. O monitoramento da vazão de rios, então, saber a vazão que está passando naquele rio para garantir, por exemplo, que ele mantenha a vida do ecossistema que está em volta dele. E qualidade da água. É muito importante que a gente saiba as características físico-químicas dos corpos hídricos para garantir, por exemplo, que a gente tem um abastecimento de água, né, água que a gente bebe, de forma regular, correta, que não acarrete em doenças para nós. Quando a gente estuda hidrologia, a gente estuda a partir de bacias hidrográficas. Então, a bacia hidrográfica, ela é definida a partir de um ponto de interesse de um exutório, uma foz. A área que contribui com água para esse ponto, para essa foz, é a bacia hidrográfica, e ela é delimitada por divisores de água. Então, a bacia hidrográfica, ela começa com uma nascente, que geralmente é num ponto mais elevado do terreno. Ela é composta por um rio principal, e esse rio principal é composto por afluentes, que trazem vazão para esse rio principal, e ela é dividida através de divisores de água, ou seja, a partir do momento que acaba uma bacia hidrográfica, começa outra. Mas vocês devem estar se perguntando, né, qual a importância
da hidrologia de grande escala, né? Qual a importância de trabalhar com isso, qual a importância de ter um grupo de pesquisa que estuda isso. Agora eu vou citar para vocês alguns exemplos de como a gente encontra a hidrologia de grande escala no nosso dia a dia. Por exemplo, no meio ambiente, é necessário garantir uma vazão suficiente para que um corpo hídrico mantenha o ecossistema em volta dele vivo. Então, é necessário que o Rio Amazonas tenha uma vazão suficiente para que a floresta amazônica se mantenha viva. Quando a gente está falando, por exemplo, de secas, é importante reconhecer os períodos de seca para poder realizar o racionamento e a utilização da água dos corpos hídricos. Como, por exemplo, na cidade de São Paulo, ocorre muito o racionamento de água para o consumo humano. Quando a gente está falando de inundações, é necessário entender quando ocorrem esses períodos úmidos, com muitas chuvas, que podem causar inundações, porque assim é possível, por exemplo, construir barreiras físicas, como diques, que impeçam que essa água invada as cidades. Quando a gente está falando dos alimentos, os agricultores que produzem os alimentos que a gente come, eles precisam de água para realizar a irrigação das suas plantações. E é necessário que o rio ou o corpo hídrico, de onde está sendo retirada essa água, se mantenha com uma vazão mínima para garantir sua vida e para garantir que o ecossistema em volta dele se mantenha vivo. Quando a gente está falando de gestão, a gente sabe que a água ela está em muitos produtos e em muitas tarefas do nosso dia a dia. Como, por exemplo, lavar as mãos, lavar as nossas roupas em si, elas são produzidas a partir de água. O papel onde a gente escreve. Então, é necessário que a gente tenha água para tudo isso, realizando a gestão adequada dos recursos. E quando a gente está falando de energia, grande parte da energia elétrica utilizada no Brasil, ela vem de hidrelétricas. Essas hidrelétricas, elas utilizam energia hidráulica gerada pela água presente em reservatórios. Então, é necessário que a gente realize estudos para garantir que exista chuva e que exista água nesses reservatórios para eles gerarem a energia elétrica que a gente utiliza. Falando um pouco mais tecnicamente, né? Por exemplo, a hidrologia de grande escala, ela estuda fenômenos hidrológicos atuantes em grandes bacias hidrográficas, com mais de 1.000 km². Ela busca um entendimento global da hidrologia, para além das fronteiras políticas. E o Grupo HGE, ele realiza estudos em escala local, regional, nacional e continental. Então, realiza estudos em cidades, em estados, em países como o Brasil e continental, por exemplo, na América do Sul. Só vou tomar um golinho de água. Um assunto muito estudado dentro do grupo de pesquisa é a modelagem hidrológica, então eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre ela. Antes eu apresentei o ciclo hidrológico da água, é como a água funciona na natureza. Então, como o ciclo da água funciona em uma floresta ou, por exemplo, dentro de uma cidade. Mas o grande desafio é representar esse ciclo hidrológico através de softwares, através de computadores. Então, eu trouxe aqui uma visão, digamos, um passo a passo do que é necessário fazer para que a gente consiga representar o ciclo hidrológico da água. Primeiramente, é necessário que a gente estude e que a gente transforme esse ciclo hidrológico em equações físicas e matemáticas que representem o comportamento, por exemplo, da transpiração, da evaporação, da precipitação. A partir do momento que a gente tiver essas equações físicas e matemáticas que representem o comportamento dessas variáveis, a gente precisa transformar isso em código de programação. A gente pode utilizar, por exemplo, a linguagem Python, passar essas equações para equações de linguagem Python em softwares. Aí, a partir disso, a gente precisa automatizar esse processo. Porque quando a gente está falando de modelagem hidrológica, a gente está falando de simular grandes períodos de tempo, como, por exemplo, 20, 30, 40, 50 anos. Então, por exemplo, 20 anos de simulação, a gente tem um pouco menos do que 8.000 dias. Então, são 8.000 dados de cada uma dessas variáveis que a gente precisa processar. E a partir do momento que a gente automatiza isso, a gente consegue gerar, por exemplo, hidrogramas, como esse aqui, em que a gente consegue saber, por exemplo, a vazão que está passando em um determinado rio.
Além da modelagem hidrológica, existe a modelagem hidrodinâmica. Diferente da modelagem hidrológica, a modelagem hidrodinâmica, por exemplo, aqui nesse rio, ela visa a obtenção de dados como, por exemplo, ocorre uma chuva muito intensa. A partir da modelagem hidrológica, hidrodinâmica, a gente consegue saber se com essa chuva a água ela vai ultrapassar a calha do rio, se ela vai ultrapassar essa vegetação, se ela vai ir mais longe, com qual lâmina de água ela vai chegar. Então, ela vai cobrir toda essa vegetação, ela vai ter rasteira somente sobre o solo. Esses dados a gente consegue a partir da modelagem hidrodinâmica. No próximo slide, eu vou apresentar um vídeo para vocês. E esse vídeo vai mostrar uma mancha de inundação de um rio dentro de uma cidade, que é obtida através da modelagem hidrodinâmica. Então, aqui a gente tem o rio, e aí Acho que a Rafa caiu, né? Eu achei que era o meu. Eu também estava achando que era o meu, mas acho que foi a Rafa. Eu tô sendo voltar o meu. Eu falei, caiu o meu, né? Vou esperar. Enquanto a Rafa está conectando, de repente para não ficar um vazio, esse resultado que ela vai mostrar é de uma simulação hidrodinâmica aplicada na região da cidade de Itajaí, fica em Santa Catarina, uma região que tem muitos problemas, sofre muitos problemas com inundações, né? Então é importante usar esses modelos para, digamos assim, estudar onde ocorrem essas inundações e que tipos de medidas de controle podem ser usados para, digamos, proteger a cidade, né, do avanço do rio. Rafa, tu tinha caído, né? Sim. Tá. Voltei. Vou devolver a palavra para ti. Obrigada. Então, o professor Pavel estava explicando essa parte de modelagem hidrodinâmica para vocês, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o MGB. Eu não sei se deu para ver, eu não consegui ver o vídeo. Se a gente pode voltar no vídeo. Claro. Peraí, deixa eu dar um pause nele. A explicação da modelagem hidrodinâmica ficou gravada? Vocês ouviram? A gente não te ouviu falando sobre modelagem hidrodinâmica, então se tu puder repetir a tua explicação, né? Na verdade eu só fiz um complemento. Claro. Então, eu estava comentando que diferente da modelagem hidrológica, na modelagem hidrodinâmica, por exemplo, quando a gente está fazendo a simulação desse rio, a gente consegue verificar, quando ocorre um evento de chuva forte, até onde a água desse rio vai ir. Então, por exemplo, ela vai passar essa vegetação, ela vai ir mais longe ainda, com que altura de nível de água ela vai chegar. Ela vai tapar toda essa vegetação, ela vai estar somente sobre o solo. Esses são dados importantes que a gente consegue a partir da modelagem hidrodinâmica. E aí, no próximo vídeo, ele apresenta uma mancha de inundação de um rio, em que a gente pode observar que, a partir dessa mancha de inundação, várias partes das cidades que antes não eram afetadas por esse corpo hídrico passam a ser afetadas. Aqui nós temos o rio. E aí essa é a grande mancha de inundação. Se o Prof. Paiva quiser complementar também. Não, tá excelente. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o MGB, que é o modelo de grandes bacias. Bom, eu vou apresentar essa parte, então, já que a Rafaela mostrou do que se tratam modelagens hidrológicas e hidrodinâmicas, a gente vai mostrar o modelo MGB, que é desenvolvido pelo grupo HGE. Pode passar. Bom, o modelo MGB, ele é um modelo de simulação hidrológica e hidrodinâmica. Como é que funciona a parte hidrológica dele? Dentro de uma bacia hidrográfica, ele divide essa região em áreas homogêneas, levando em consideração o tipo de solo, o tipo de uso do solo, a vegetação nessa área
e também o relevo, a topografia. Então, dividindo essa área em regiões homogêneas, ele realiza esse cálculo que é do ciclo hidrológico, que a Rafaela falou, para todas essas áreas. Então, utilizando parâmetros comuns. Depois disso, propagando essa água, essa vazão resultante do ciclo hidrológico para regiões mais baixas do rio, é utilizada propagação, equações de propagação de vazão, que se trata da modelagem hidrodinâmica. Então, esses são os dois níveis que o modelo MGB usa. O modelo MGB também possui uma versão em escala continental, que faz todo esse processo para toda a área da América do Sul. Bom, a principal saída do modelo MGB é a vazão dos rios. E uma maneira muito comum de se visualizar esses resultados é a partir de mapas, que se utilizam de técnicas de geoprocessamento. Então, o que é geoprocessamento? O geoprocessamento é a visualização e manipulação de dados espacializados, ou seja, qualquer informação que tu consiga visualizar em forma de mapa é um método de geoprocessamento. E muitas áreas utilizam isso, como agronomia, urbanização também, definição de loteamentos, uma ferramenta de uso diário de tráfego, por exemplo, Waze, Google Maps, Uber, tudo se utiliza de ferramentas de geoprocessamento. Claro que aqui a gente vai focar no uso em hidrologia. Pode passar? Então aqui eu peguei um exemplo de uma bacia hidrográfica, a bacia amazônica, que é a maior do continente, e aqui pode-se visualizar a delimitação dessa bacia, os principais rios constituintes dessa bacia, e o relevo também, nas escalas de cores, que vai do mais alto, em cores brancas, aqui na Cordilheira dos Andes, até o mais baixo, num verde de cor mais clara. E à direita a gente pode ver a rede de drenagem, que são os rios dessa bacia de forma mais detalhada. Outra ferramenta muito utilizada também é o sensoriamento remoto. E é utilizada mais em áreas de difícil acesso, que a gente não tem dados medidos, e também serve para suprir essa falta de dados. No que consiste o sensoriamento remoto? É simplesmente a obtenção de dados de radiação a partir de sensores. Essa radiação pode ser no espectro visível, como uma foto, uma câmera fotográfica possui um sensor óptico, ou também em radiação não visível, por exemplo, nas faixas de radiação termal. Então aqui na figura à direita mostra mostra esquematicamente o funcionamento de um sensor em um satélite. Então, pode voltar ali. A energia que o Sol emite é refletida pela atmosfera e pela superfície terrestre e chega até o sensor, e também a radiação emitida pela superfície terrestre e outras ferramentas são captadas pelo sensor. E esse sensor é sempre acoplado a uma ferramenta, seja as câmeras fotográficas, que eu já falei, mas também são muito utilizados satélites, balões, drones e aviões. Pode passar. Então, os sensores, eles se dividem basicamente em dois grupos, os sensores passivos, que eles captam a radiação que chega até eles vinda de uma fonte externa, por exemplo, a radiação solar, e sensores ativos, que emitem a própria radiação e captam o reflexo dela. E esses dados obtidos podem servir principalmente como dados de entrada para modelos ou para validação. E a validação consiste em checar por dados observados, calculados, se o teu modelo está representativo do que tu quer, do fenômeno que tu quer mostrar. Bom, agora que a gente apresentou
uns conceitos mais utilizados na hidrologia, a gente vai falar um pouco dos projetos que são feitos, que estão sendo feitos no grupo de pesquisa. Bom, aqui a gente pegou um apanhado de 6 projetos, mas existem muito mais que já foram feitos, outros que estão em desenvolvimento e não estão aqui. Bom, dentre esses que estão na tela, o SARTS e o SARDIN são plataformas WebGIS, que é um método interativo de visualização de dados em mapas a partir de um website, e isso vem sendo muito utilizado atualmente. Também temos o SemiWater, que é uma agenda de pesquisas integradas e que dizem respeito à América do Sul, que tem como objetivo traçar objetivos comuns para próximas pesquisas e integrar o conhecimento a respeito da hidrologia da América do Sul. Temos também as conexões amazônicas, e isso é um projeto mais interdisciplinar, mas acredito que tenha nascido no HGE, mas que também conta como integra estudos sobre a região amazônica, mas também tem estudos sociais, estudos biológicos, é bem interdisciplinar. O ET Brasil é para simulação de evapotranspiração no território brasileiro, e evapotranspiração é uma das variáveis hidrológicas que a Rafaela já mostrou antes, que faz parte do ciclo hidrológico. E também temos projetos com agentes externos, como a ANA, Agência Nacional de Águas, que contém treinamento dos servidores da ANA, treinamento no modelo MGB, que é elaborado no grupo de pesquisa, e também uma troca de informações, troca de tecnologias entre as duas partes. Bom, e no slide anterior deu para ver um pouco da interdisciplinariedade do grupo de pesquisa, e isso aqui também reflete nos cursos que já fizeram parte do grupo, do grupo de pesquisa. Aqui dá para ver que já contou com os cursos de engenharia hídrica, engenharia ambiental, civil, mecânica, elétrica e geografia. Então, não é muito limitado a cursos que envolvam água, como engenharia hídrica e ambiental e civil. Bom, aqui tem um mapa, desculpa, tem o site do grupo de pesquisa e as nossas redes sociais. Muito obrigado pela atenção. Então, foi isso, gente. Estamos abertos a qualquer tipo de dúvida que vocês possam ter sobre o funcionamento do HGE, sobre os nossos projetos, sobre os conceitos apresentados. Podemos ter contribuições dos professores também, alguns complementos de conceitos que não ficaram bem explicados. Eu acho que as apresentações foram excelentes. Elas focaram no básico, né? Justamente a ideia do portas abertas, para quem ou está no início do curso ou está interessado, né, em entrar em algumas desses cursos que a gente apresentou aí, né? Eu acho que vocês fizeram uma apresentação realmente muito boa, vocês conseguiram resumir muito bem com uma linguagem muito legal, assim, acessível, né, para esse público. Sim, então a gente tem agora a vaga para bolsista da graduação. Temos 2 vagas em aberto, agora, exatamente abertas, que elas estão divulgadas no portal da Fundação
FEENGE, Fundação Escola de Engenharia. São 2 vagas de bolsa de iniciação científica para trabalhar num projeto que a gente tem em parceria aí com outras instituições. Além disso, a gente tradicionalmente concorre às bolsas oferecidas pelo CNPq, CAPES e afins, né? E como é um grupo grande de professores, geralmente são assim, conseguidas pelos professores, né? Os professores recebem 1 ou 2, às vezes 3 bolsas de iniciação científica, e o período da solicitação está aberto agora, e as bolsas provavelmente, se os professores forem contemplados, vão abrir a partir do mês que vem. Então, além dessas 2 bolsas em aberto, também a gente tem perspectiva aí de novas bolsas a partir do próximo mês, nem que seja uma, né? Os professores do grupo vão ser contemplados. Isso para graduação, né? E para pós-graduação, o grupo tem as bolsas do PPG, então quem se formou, vai se formar e quer fazer pós, né? O programa de pós-graduação paga bolsas, e além disso, o grupo tem uma tradição de fazer projetos com outras instituições, como o Pedro apresentou, né? Com a Ana, por exemplo, e alguns desses projetos também têm bolsas de pesquisa. Então, mais uma oportunidade daí para quem está interessado, né, em trabalhar no grupo, tem esse complemento, digamos assim, que são essas oportunidades de bolsa. E complementar o Fernando, tem mais uma outra oportunidade de se envolver nessas pesquisas, que é durante o TCC, que os alunos têm que desenvolver no final do curso, né? Então, teve alguns casos de pessoas que não foram necessariamente bolsistas, né, durante um período maior, mas que lá no final quiseram fazer uma pesquisa aí nesses assuntos, né? E aí funcionou bem também. Eu ia perguntar justamente isso, o fato de eu estar possivelmente me formando no próximo semestre me prejudica para me candidatar para essa vaga? Aí as bolsas, essas bolsas de agências de fomento, como CNPq, né, essas PIBIC e tal, normalmente há uma previsão de duração de 1 ano, né? Então, quando a gente fala seleção, a gente está esperando, sim, essa participação durante o ano. Agora, essas outras de algum projeto, às vezes a duração é diferente, né? Eu não me recordo exatamente dessas 2 que estão abertas, Fernando, que a gente colocou ali. Essas dos projetos geralmente têm um período de 3 meses de tipo um estágio probatório, assim, que se a pessoa então gostou do trabalho, né, e se interessou, daí e desempenhou, obviamente, um bom trabalho, aí pode ser estendida por até 2 anos, mas não é necessariamente obrigatório, né? A pessoa pode ficar 6 meses, pode ficar 1 ano, pode ficar 2, né? Depende do interesse de cada um. Certo, obrigado. Se inscrevam, viu? Vale muito a pena, muito a pena. Vai transformar, vai mudar a graduação de vocês. Quanto vocês vão aprender fazendo uma bolsa com orientação dos professores. Vale muito a pena. E qualquer dúvida que alguém tiver em relação a essas bolsas, entre em contato comigo. Pode ser pelas redes sociais aqui da HGE, que eu posso tirar dúvidas também e auxiliar vocês. Eu ia falar também de uma experiência pessoal, que eu entrei em setembro do ano passado e eu já estou na reta final do curso também. Daí, acho que até foi questionado pelos professores que é meio incomum um aluno, no final do curso, buscar uma bolsa de iniciação científica. Mas muito dos recursos que tu vai aprender no HGE são utilizados profissionalmente. Então, não fica aquela
aquele conhecimento preso à academia, tu pode desempenhar outras funções com o conhecimento que tu obter no HGE. Eu acho que isso que o Pedro falou é importante, né? No grupo de pesquisa, é um grupo de pesquisa, mas a gente não prepara as pessoas para serem só pesquisadoras ou uma carreira estritamente acadêmica, né? Primeiro porque isso seria uma tolice, né? A gente está preparando 40 pessoas por ano, né? Não tem 40 vagas de professor de hidrologia ou algo assim por ano, né? Agora, no mercado de trabalho da área de recursos hídricos, sim, né? Tem uma demanda bastante grande, né, por profissionais, e a gente sempre teve esse perfil de preparar as pessoas para todas as situações, né? Então, quem quer ter uma atuação mais acadêmica tem oportunidades, quem quer estar ali para aprender e se desenvolver e ter uma atuação profissional em empresas de consultoria ou órgãos públicos também vai ter oportunidade, e a gente tem pessoas, inclusive, que estão eventualmente nesses setores, né? O Vinícius estava assistindo a apresentação, não sei se está ainda, por exemplo, trabalha num órgão estadual e está fazendo o doutorado com a gente. A Raíza, que foi minha orientada do mestrado, trabalhava na SEMA, né? E fez o mestrado ali com a gente. Então, a gente sempre prezou por essa formação que é ampla, né? Permite que a pessoa, assim que se forme, ela vá atuar onde ela desejar. Então, não é porque é um grupo de pesquisa que a pessoa vai ser só um pesquisador, né, ao trabalhar com a equipe. Outra coisa que eu não comentei, a gente também tem um canal no YouTube, né? A gente não botou aí. E não tem muita coisa lá, mas tem um curso completo do modelo MGB e mais alguns vídeos adicionais. Então, quem tiver interessado em aplicar o modelo, pode fazer as aulas, né, no YouTube. Tem todo um material também de apoio no site do HGE. Então, isso foi graças à pandemia, né? Fazia cursos online e agora fazia curso ao vivo e faz curso online agora. E esse material está liberado aí para todo mundo. Então, quem tiver interesse, pode ir aí. O Pedro colocou o link no canal, né, do grupo de pesquisa. Eu botei o link agora no chat. Show. Complementando também, né, o grupo de pesquisa ele tem essa tradição de produzir resultados e deixar à disposição da comunidade, né? Então, tem vários, além desses cursos, tem manuais, né, de softwares como o MGB, mas também de outros softwares, né, para outras aplicações, de base de dados, etc, etc. Então, realmente, aquele site que o Pedro colocou tem bastante material, que é usado não só por alunos que estão aprendendo, né, querendo se desenvolver profissionalmente, mas também profissionais, né, que vão fazer os seus estudos aí e projetos na área de recursos hídricos que vão acabar usando esse ferramental, né, que a gente desenvolve no grupo de pesquisa. Pessoal, a gente está aberto para perguntas. Se não tiver perguntas, a gente vai encerrar. Então, é a oportunidade. Quem quiser fazer comentários, falar alguma coisa, tirar uma dúvida. Acho que está todo mundo sabendo tudo já. Então, talvez alguém que faz parte, eu estou vendo que algumas pessoas fazem parte do grupo, né? Não sei se vocês querem fazer algum comentário, algum depoimento do que vocês acham interessante passar para o público. Ali, quando eu falei dos projetos, falei meio por cima, mas se alguém quiser desenvolver melhor também. Deixa eu até apresentar aqui.
Vocês estão vendo o site? Sim. Então, pessoal, o MGB, que a gente comentou muito durante a apresentação, ele está disponível aqui no site. O plugin dele, né, para utilização no QGIS. Então, aqui em download, tu consegue fazer o plugin do MGB e do outro plugin chamado IPH HydroTools. Os dois trabalham juntos. Aqui a gente tem manuais escritos de aplicação do MGB. Tem vídeos do YouTube que mostram desde o código até a aplicação mesmo para uma região do MGB. A gente tem uma página de produtos. Eu acho que o professor Paiva comentou que a gente sempre desenvolve produtos, é uma tradição do grupo de pesquisa. Então, aqui existem outros plugins e outros produtos que vocês podem baixar. Eles são acompanhados de manual. Então, a partir do manual facilita, né, a utilização. E aqui também nós temos uma página de projetos. Então, nós temos os projetos em andamento e os projetos concluídos, onde é possível ter mais detalhes e ter mais conhecimento sobre os projetos que estão sendo desenvolvidos atualmente no grupo de pesquisa. Caso tenha ficado alguma dúvida. E assim, na verdade, essa lista que a gente coloca dos projetos, né, é uma parte, assim, digamos, são os projetos maiores, mas cada trabalho de iniciação científica ou dissertação de mestrado ou tese de doutorado é um projeto em si, né? A gente também tem uma tradição de ter um ambiente bem livre para novas ideias, assim, bastante incentivo à criatividade, né? Então, a gente gosta muito, assim, que as pessoas que estão chegando no grupo exponham também, né? O que acharia interessante pesquisar. E, dessa forma, surgem realmente coisas muito interessantes, né? E ideias muito boas que, às vezes, quem está na coordenação nem tinha pensado. Assim. Então, realmente é um ambiente muito rico. E tem uma outra coisa que também está na nossa tradição, que são encontros semanais. A gente faz um encontro semanal que a gente chama de Iluminando, em que tipicamente uma pessoa apresenta resultados em andamento, alguma pesquisa, alguma coisa interessante, e a gente tem esse momento assim de discussão, mas também de descontração, né? Principalmente agora na pandemia, né, que a gente não está podendo se encontrar fisicamente, é o momento que a gente tem para todos estarem compartilhando. Tá, gente, eu sugiro que, como não tem mais perguntas, a gente possa encerrar aqui. Maravilha. Então, pessoal, quem tiver interesse e não quis perguntar aqui por algum motivo, ou vai assistir o vídeo depois, né? Fico à disposição também aí, pode me escrever e-mail. Meu e-mail dá para encontrar na página do HGE.
E obrigado a todo mundo que veio hoje. Abraço. Obrigado, pessoal, pela presença de todos. Obrigado, valeu, Larissa, pela organização também. Valeu, gente. Obrigado pela presença. Parabéns, Rafaela e Pedro pela apresentação e a Larissa pela organização.